bem. Deus abençoe as nossas crianças ali no culto infantil. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis. Gênesis 50, nós estaremos lendo o verso 15 ao 21. 15 ao 21. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Aí em cima, estão me ouvindo bem? Joia. Gênesis 50, 15 ao 21. O tema que a gente está propondo para esta oportunidade está em tela: famílias imperfeitas e a graça de Deus. Como conciliar isso, não é verdade? Como entender essa dinâmica da imperfeição que há nas nossas famílias e a graça divina, a graça do Senhor Jesus, ao qual faz diferença nessa realidade imperfeita da nossa casa, da nossa família. É um tema realmente relevante que nos encoraja, amados, a mudar até mesmo a nossa perspectiva sobre a família. E olhando numa ótica diferente, numa ótica de Deus, né, do Senhor. E essa ótica de Deus, ela nos mostra, sim, a imperfeição, mas ela também responde com graça a essas imperfeições. Há um mediador, há um Senhor, há alguém que pode transformar e mudar a nossa casa e a nossa família. Você crê nisso? Vamos fazer a leitura do texto. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai antes de morrer nos ordenou, assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamo-nos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. 19. José lhes respondeu: não temais. Por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim. Porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora, não temais, sustentarei a vós e aos vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. E nos conduz, Espírito Santo de Deus, nesse momento da explanação dessa palavra santa do Senhor. Esteja conosco. Ó Pai, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Por isso, queridos, eu estava comentando de que famílias, e esse tema, né, sobre imperfeição nas famílias, traz uma problemática. E olhar com os olhos de Deus, com a visão de Deus, faz total diferença. Porque humanamente falando, vamos ser sinceros, nós estamos sempre buscando referenciais de famílias perfeitas. Quem em sã consciência
vai querer buscar algum tipo de direcionamento para a sua família, olhando para uma família problemática? Quem vai fazer isso? Em sã consciência. Não é verdade? Então nós temos referenciais, ou nós buscamos referenciais. Porém, o que eu vou dizer para você não é nada novo. E não é nada de hoje, não de agora, não desta noite. O que eu quero dizer para você é de que família perfeita não existe. E por vezes você vê alguma família redondinha, não é, que você às vezes quer ser como aquela família, ou quer que a sua família seja como aquela, você não sabe o que eles vivem nos seus pormenores. Essa é a grande verdade. Famílias perfeitas não existem. E quando nós entendemos isso, sai de sobre os nossos ombros um peso muito grande. E por que não também entender isso vai fazer com que o nosso lar e a nossa casa seja vivido não pelo rigor de uma imposição, não pelo rigor de algumas exigências, mas a nossa casa, o nosso lar e a nossa família passa a ser vivida por meio da graça do Senhor, por meio do sacrifício de Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque eu vou encontrar no outro, eu vou buscar no outro, não a perfeição que eu quero, porque ele não tem, assim como eu também não tenho. E com isso, amados, nós deixamos de imputar sobre os nossos familiares. Por que eu estou dizendo familiares? Não é porque estamos num tempo que o foco é esse, mas é dentro da família, dentro do lar, é dentro da nossa casa, que nós não escondemos quem nós somos. É lá dentro que o pior de nós vem à tona. É dentro de casa que nós, amados, não conseguimos esconder as nossas imperfeições. É lá dentro. E viver então nessa perspectiva de que é a graça que precisa conduzir, nós passamos a não ser um peso de exigência dentro da nossa casa, trazendo aquela carga pesada sobre os nossos familiares, sobre a nossa esposa, sobre o esposo, sobre os filhos, que por muitos momentos e em várias situações beira até mesmo, amados, a ignorância e a truculência. Quantas vezes somos truculentos com os da nossa própria casa? Exigências em cima de exigências. E nós queremos então que os nossos familiares sejam perfeitos. Só que não existe perfeição. E é curioso porque a Bíblia, ela atesta essa verdade. E a Bíblia faz questão de provar de que não existem famílias perfeitas. A Bíblia não esconde aquilo que os homens de Deus do passado fizeram, que não agradavam a Deus. Deus vai registrando tudo isso nesse livro fabuloso chamado Bíblia. Você lembra muito bem, sabe muito bem disso. Noé teve problemas familiares, amados. Você lembra daquele episódio de Gênesis 9, quando um dos seus filhos, Cã, ele vê a nudez do seu pai, depois de acordar da sua embriaguez, ele começa então a divulgar aquela situação com os outros irmãos. Isso vai lhe custar algo na geração de Canaã. É amaldiçoado. Problema familiar. A vida de Davi, queridos, é um exemplo de várias imperfeições. Apesar de ter sido chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi não soube cuidar muito bem da sua casa. Filhos também problemáticos, filhos também ali vivendo litígios, situações difíceis, críticas, sangue envolvendo tudo isso. Um dos seus filhos busca até destronar o pai. Que loucura!
famílias imperfeitas. Algumas semanas atrás, nós fomos aqui expostos ali em Samuel, aquele episódio ao qual o sacerdote Eli, que conduziu o pequeno Samuel nos caminhos do Senhor, olha que belo isso. Eli conduz o pequeno Samuel nos caminhos do Senhor, mas ele negligenciou a sua família, os seus filhos, ou as maldades dos seus próprios filhos, tendo também um fim trágico. Todos têm o pé de barro, todos. E talvez não exista na Bíblia uma família tão problemática como a família do terceiro patriarca, que é Jacó. Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Que situação, né? Já para nascer, ele está ali segurando o calcanhar de Esaú, que inclusive isso vai gerar o nome dele, Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, e a ideia é aquele que é um usurpador, já no ventre. Mais tarde nós vamos ver aquela questão dele, aquela trama, né, para enganar o seu pai, Isaac, a fim de ganhar o direito à primogenitura. Que situação complicada, tudo isso orquestrado ali pela mãe, ao qual ele era o queridinho da mamãe, Esaú, o queridinho do papai. Famílias destruídas por conta disso. Estamos diante, amados, de famílias disfuncionais, e a nossa realidade é essa após a queda. Repito, ninguém aqui tem famílias perfeitas. Ninguém aqui. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós. Eu vim de uma família imperfeita, casei com alguém imperfeita, gerei filhas, né, no meu caso filhas, imperfeitas. Elas vão casar com homens imperfeitos, vão gerar filhos imperfeitos. E a humanidade é isso. É isso. Um dos grandes desafios na criação dos nossos filhos, sabe qual é? São vários os dramas, não é? Se eu abrir o microfone, você vai até chorar aqui comigo. Mas sabe o que nos tortura, por vezes, é olhar para os nossos filhos e enxergar neles as nossas mazelas. Alguém já se deparou com isso? Enxergar no filho aquilo que você é, as suas imperfeições, que foi transmitida para eles. Esse é um desafio grandioso. O que vai fazer diferença no meio dessas imperfeições todas? É a graça de Deus. O que vai fazer diferença é Cristo Jesus entrando nessa família, que vai continuar sendo imperfeita, mas redimida. Que vai continuar ainda, sabe, à mercê de situações complicadas e delicadas, que vai ter conflitos ainda sim, mas vai poder entender que não precisa ir para os finalmente, não é? Que não vai ser necessário continuar agasalhando no coração rancor, mágoa, porque o Evangelho, porque Cristo Jesus morreu justamente para isso, para nos transformar e redimir a nossa vida, redimir o nosso lar. Por isso que aqui, amados, no verso 15 ao 18, eu tenho uma ideia para trazer para vocês aqui, do 15 ao 18, e o ponto é esse que está em tela: memórias de um passado sombrio. Estamos falando de famílias imperfeitas, a de Jacó era também imperfeita, José e os seus irmãos eram imperfeitos, mas aqui nesse texto tem algo muito interessante, de memórias de um passado sombrio, e por vezes nós iremos nos identificar com isso.
nas nossas memórias passadas, e alguns de vocês, e alguns de nós, um passado sombrio, que precisa vir à tona para Deus tratar e cuidar. E o texto começa dizendo isso: quando os irmãos de José viram que o seu pai estava morto, eles disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Olha o que estava aqui, amados, imperando no coração dos irmãos de José. Da possibilidade de José retribuir todo o mal que os irmãos haviam feito a ele. Agora que o patriarca morreu, agora que o chefe de família morreu, aquele que acabava orientando e sendo uma ponte de equilíbrio para a família, de certa forma, está morto. E o coração deles, então, volta no passado, olha só. Volta no passado. O capítulo 50, queridos, encerra o livro de Gênesis, como eu disse. Nós precisamos considerar que desde o capítulo 37 até o 50, o holofote está sobre a família de Jacó, especificamente sobre a família, ou melhor, sobre o filho José. Isso significa que no capítulo 50, todo aquele drama da venda de José aos mercadores, vocês lembram disso, né? Por meio ali dos próprios irmãos. A cena ou o drama dele ser acusado injustamente e largado na prisão por alguns anos. A sua ascensão como um homem poderoso, o segundo mais poderoso no Egito. E o seu reencontro com os irmãos e com o seu pai já havia acontecido. Isso era coisa do passado. Coisa do passado. Aquela página sombria e nebulosa da vida de Jacó e seus filhos era coisa que passou. Que passou. José aqui, já no capítulo 50, ele já é um irmão de influência. Um irmão influente no Egito. Que, pasmem, a despeito das duras realidades vividas por ele abençoa a sua família e o seu povo. Para José, amados e amadas, a página já estava virada, mas para os seus irmãos não. Não. E é impressionante o poder que temos de agasalhar no coração lembranças do passado. Memórias de traumas que sempre estamos visitando nas nossas memórias. Cicatrizes que não foram totalmente fechadas. Lembranças amargas, doloridas, que causam danos, inclusive nos dias de hoje. Você lembra de algum mal assim? De algo vivido no seu passado que sempre vem à tona e te impede, inclusive, de deixar o coração livre e liberto, para até mesmo se relacionar? Há muita gente agasalhando no coração, assim como esses irmãos de José, ainda vivendo num passado, embora eles foram os agressores, eles foram o que maltrataram, mas eles querem trazer, ou estavam presos em memórias passadas, que agora vêm à tona, como possibilidade de retaliações da parte de José para com eles. Aquele que foi agredido já não estava mais fazendo questão, aquele que foi agredido perdoou. Aquele que foi agredido seguiu a vida. Os agressores não. Estamos percebendo aqui nesse verso que o medo era justamente por isso, de retaliação. Agora que o Jacó estava morto, o chefe da família, do clã, está morto. José agora vai se levantar contra nós. José agora vai fazer jus àquilo que nós fizemos contra ele.
E toda, amados, essa celeuma começou lá no capítulo 37, no início, quando José era apenas um menino de 17 anos. Verso 37, 1 fala isso. Por isso que eu quero convidar você a voltar também no passado, junto com eles, para rever essa história e essa situação. No verso 3 do 37, temos uma informação crucial, que trouxe um desconforto familiar. Nos diz o seguinte, o verso 3 do 37, ora Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Começa aqui o dilema familiar, a problemática familiar. Jacó, agora Israel, amava mais José do que os outros irmãos. Como é terrível pais que tendem a escolher um filho em detrimento de outro. Há muitas famílias que vivem isso. José era filho da velhice, filho de Raquel, o queridinho do papai, por conta disso. E é interessante que essa túnica, esse presente recebido pelo pai, acaba sendo uma imagem real, vívida, desse filho queridinho do papai. Se Jacó já tinha José como preferido no coração, agora, com a capa, isso se torna visível. E os irmãos passam a odiá-lo. Passa a odiá-lo. E esse tratamento que José vai recebendo acaba fazendo com que ele agasalhasse no coração essa preferência. Eu sou o preferido do papai, sim, por que não? Eu sou sim o queridinho. José agasalha isso. Por que não dizer que ele, de alguma forma, se sentiu superior? Porque você vai perceber no verso anterior do 37, no 2, José fazia questão de difamar os seus dois irmãos. Difamar os irmãos ao seu pai. Se você voltar lá, você vai ver isso e presenciar essa realidade. Como é danoso para a família, como é danoso para o filho que é preterido. Como ele nutre no coração esse sentimento e se torna, por vezes, arrogante. É terrível quando pais fazem distinção dos filhos. Como é que vocês acham que os irmãos de José ficaram? Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, eles odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O ódio era tanto, o rancor era tanto, que se José estivesse de um lado, os irmãos estavam do outro. Não havia mais nenhum tipo de paz entre eles, de reconciliação entre eles. E para piorar o quadro, a situação, quero lembrar a você que José tem aqueles sonhos e ele imediatamente, de forma imprudente, inconsequente, é claro, no auge da sua juventude, ele deixa de avaliar esse contexto e faz questão de falar, de mostrar aos irmãos, de relatar aos irmãos o seu sonho. O primeiro sonho interessante era sobre os feixes no campo, onde o feixe de José ficava em pé e o dos irmãos dele se inclinavam em reverência. Compartilhar isso com irmãos que já estavam odiando ele, é brincadeira. O segundo sonho vai na mesma direção, né? O sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante ele. E aí nesse último aqui, o verso 10 do 37, diz que Jacó fica até espantado com esse segundo sonho. Ele vai dialogar com José. E ele fala, que sonho é esse que você teve, José? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Mas olha só,
ao ouvir tudo isso, os irmãos se inflamam ainda mais, de inveja, ciúmes, verso 11. E Jacó, amados, ele é omisso. E ele não para José. Porque o texto diz o seguinte: os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. É claro que eu e você sabemos que os sonhos de José posteriormente iriam de fato acontecer, e deveriam sim acontecer, era para acontecer, mas José atraiu ira e discórdia ao compartilhar sem considerar o contexto. E aqui começa a ruptura familiar. Agora José sofre na pele as consequências de ser o queridinho do papai, de agasalhar no coração isso. E a ira também desenfreada dos seus irmãos, que acaba alcançando José. E você conhece a história, os irmãos maquinam uma estratégia. A princípio queriam matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, intervém ali. Eles acabam lançando José naquela cisterna. Os mercadores passam, José é vendido pelos próprios irmãos. Que tragédia! Que tragédia! Adiantando a história, lá no Egito, ele é bem visto ali por Potifar, sua confiança é grande ali com ele. Até que, amados, a mulher dele, a Potífera, ou Patífera, não sei, não é esse o nome não, tá ok? Mas ela tenta persuadi-lo a se deitar com ela. E José o que faz? Apesar de tudo que ele estava sofrendo, apesar de todo aquele drama que ele estava vivenciando, José, amados, se mantém íntegro diante do Senhor. Ele mantém ainda a fé no Deus da aliança. Agora, além de lidar com a ausência do seu pai, o abandono dos seus irmãos, longe da sua terra natal, ele é alvo de injustas acusações, que leva ele para onde? Prisão. Prisão. Eu acho interessante essa história de José, porque você não vai percebendo José nutrir no coração nenhum tipo de mágoa ou rancor. José está nos mostrando, meus amados, que a sua relação mais profunda com Deus está sobrevivendo em meio a tudo aquilo que ele está vivendo e vivenciando. O que faz com que eu e você venhamos a permanecer fiéis a Deus nos momentos de vales que vivemos, ou de momentos de bonanças, nos momentos alegres ou nos momentos tristes, o que vai sustentar a mim e a você é o nosso relacionamento profundo com o nosso Deus. É isso que vai nos sustentar. José poderia ter chutado o balde. As coisas não estão indo nada bem e só está piorando. E ele poderia fazer como muitos de nós fazem. Chuta mesmo o balde. Abandonam tudo. Abandonam Deus. Deus não está agindo. Deus não está indo ao meu favor. Por que ainda continuar nutrindo algum tipo de esperança, de fé nele? Ontem eu e Dani estávamos vendo não é uma entrevista, mas um debate. E o tema é muito interessante, e a Dani parou nesse tema, né? Que ela achou interessante, depois eu sentei com ela para a gente ver. O tema era um pastor e 25 ateus. Vocês já viram isso? Pastor Tassos, né? Tassos. Tassos Licurgo, é isso aí. E ele, muito interessante, não é ali aquele ambiente, interessante no sentido, ele que estava interessante porque ele estava defendendo muito bem, não é? A fé. Mas vocês que viram, repare que a justificativa daqueles ateus era questão de coração. Não era algo sólido
comprovado, testificado. Eram dramas que eles viveram, situações que eles tiveram. Não é? É isso. Agora, José nos mostra o contrário. Muito o contrário de tudo isso. Ele não perde a cabeça. Ele não se lança nos braços do pecado. Teve oportunidade. Mas não. Ele não vive se lamentando e choramingando pelos cantos. Você não vai ver José fazer isso. Embora, humanamente, como ele era, momentos de choro teve. Momentos de tristeza da alma, sim. Mas prostração, não. Rendição, não. Queridos, quando José se torna um governador no Egito, a idade dele era mais ou menos de 30 anos. Lá no 41, 46 vai dizer isso. Ele foi vendido próximo dos seus 17. Isso significa que José vive no sofrimento longe do seu pai e dos irmãos um período de 13 anos. É muita coisa ou pouca coisa? Você tem 13, Ana? Às vezes dá um bug, né? É a idade da Ana, 13 anos. Depois vem os 7 anos de fartura, 7 anos de fome lá no Egito, mais 14. Amados, aqui no capítulo 5, provavelmente José está aí no seu auge dos seus 45, 46 anos, por aí. E pasmem, em todo esse tempo, os seus irmãos ainda o nutriam no coração o medo de um dia José se rebelar contra eles numa espécie de revanche e de retaliação. É espantoso pensar nisso. É espantoso pensar que, de fato, esse pensamento está pairando na cabeça de muita gente. Humanamente falando, fazer o mal a quem faz o mal é tido como um bem no senso comum. O que estava pairando na cabeça daqueles irmãos é isso. O mal paga-se com mal. O desaforo paga-se com desaforo. E quem é bondoso, misericordioso, gracioso, perdoador, é tido como fraco. A sociedade vive assim, pensa assim. Um ato de graça que você tem, você é quase que, sei lá, agredido. Terrível. Perdão não existe na cabeça desses irmãos de José aqui. Perdão está faltando no vocabulário, no coração e na mente de muita gente. E por isso, muitas famílias, membros, continuam ainda agasalhando no coração palavras que as feriram, ações que as machucaram, ausências paternas ou maternas que as submeteram a traumas, ódio, rancor, as impedem de desfrutar dentro do seu lar, dentro da sua casa, famílias que glorifiquem a Deus num lar harmonioso. Eu não estou menosprezando a dor, a nossa dor. Eu não estou menosprezando aquilo que vivemos no passado. E cada um de nós aqui temos histórias traumáticas. E que nós temos que lidar com elas. Eu tenho histórias traumáticas. Quando perdi meu pai com 8 anos, assassinado, que me fez então desenvolver uma insegurança tremenda. Eu vivia preso a isso. Quando minha mãe ia trabalhar, ela era plantonista na época, era um desespero para mim. Por quê? Porque eu já perdi o meu pai. E eu não queria perder agora a minha mãe. Quando ela ia para o trabalho, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês,
Mas quando ela ia para o trabalho, eu ia atrás escondido. Como que aquele que vai preparar o caminho para ela chegar bem, e no final da tarde eu ia escondido, sem ela saber, acompanhando para ver se ela ia voltar para casa bem. Lembro em Barra Mansa, quando ela demorava a chegar em casa, porque às vezes ela dava plantão à noite, dava 7 horas, é hora de ir para a escola, minha mãe não chegou. E agora, Marcos Giovanni? Eu ia para a escola, dava o recreio, pulava o muro. Crianças, não façam isso. Eu pulava o muro e ia em casa para ver se ela chegou. E voltava. Imagina se isso é vida para uma criança que vai crescendo na sua adolescência, que vai crescendo na sua juventude, que se casa. E aí o que então, depois de casado, você quer fazer? Você quer controlar tudo. Você quer controlar a esposa, você quer controlar os filhos. Você não quer que nada aconteça com eles, porque você tem um trauma do seu passado. Mas, queridos irmãos, quando Cristo entra na nossa vida e na nossa história, essa chave precisa virar. Foi quando Deus falou ao meu coração: em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O tormento, esse tormento do trauma passado, tende a vir à tona. Mas hoje eu falo, eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel e poderoso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu levo cativo a esses pensamentos na cruz, porque agora eu tenho possibilidade de levar para a cruz, de onde o meu Senhor e Salvador me resgatou. O drama não pode nos paralisar. Em Cristo nós conseguimos, amados e queridos irmãos, em detrimento aos traumas que vivemos na nossa vida, em Cristo nós conseguimos vencê-los, para a glória do nome dEle. É por Ele. E o que acontece com esses irmãos aqui? Verso 16, eles mandam dizer a José, repare que eles não vão em primeiro momento, eles mandam dizer a José, e mandam dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Verso 17, assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E aí o versinho final: José chorou enquanto lhe falavam. Sabe o que eu aprendo com esse verso aqui? A fuga é o caminho mais rápido para continuar preso. A fuga. Encarar a realidade a qual eles estão aqui, sabe, não encarando. Primeiro manda dizer. Segundo, há uma problemática aqui. Jacó não mandou falar nada disso. É fuga. E por vezes nós estamos fugindo do nosso passado por não querer encarar a realidade para tratar. Existe problema familiar e buscar o conserto sem mascarar os fatos, sempre, amados, sempre será a melhor opção. Reconhecer o pecado, se quebrantar, é o meio pelo qual Deus atua reconciliando vidas e famílias. Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está faltando às vezes, sabe o quê? Humildade nas famílias para reconhecer os seus pecados. Porque dentro de casa, em primeiro momento a gente, sabe, já logo quer culpar o outro. É a essência de Adão e Eva. Foi ele, foi ela. Não, fui eu, aonde eu preciso me consertar. Aonde eu preciso, Senhor, me arrepender. Esse argumento deles aqui é terrível. Mandaram dizer. Quem mandou dizer? Eles não querem encarar de frente José. Manda mensageiros.
É provável que essa cena que a gente está percebendo aqui seja uma maquinação. O narrador conecta a sua reivindicação não como elemento histórico, mas como um produto do medo deles. Porque no 19, José vai falar: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Não temais. A conexão aqui não está com o fato histórico, mas com o medo. E aí, o finalzinho fala que José chora enquanto eles falavam. E alguns dizem que o choro de José aqui, de comoção, é a ideia de que o choro é de tristeza, pelo fato dos irmãos dele, depois de anos e de demonstração da bondade que José teve para com eles, mesmo assim eles ainda duvidaram. Eu sigo essa linha de pensamento. Em vários choros que José teve, naquela situação, no processo de perdão, agora ele tem o choro do pai que morre, e aqui nesse episódio, ele chora justamente por conta dos seus irmãos, que depois de 17 anos no exercício de bondade para com eles, pelo seu perdão, o seu favor, eles não haviam compreendido nada da bondade recebida. E ainda acusa José: ele vai vingar a gente. Ele vai vingar. O que guiava o coração desses irmãos era o medo, a retaliação, como eu estou dizendo, e não o perdão e a cura de Deus. E é por isso que então José agora, nos versos 19 e 20, vai mostrar o contrário, que a esperança e vida nutrem famílias que são redimidas por Deus. O que os irmãos de José esperavam era um ato justo da parte de José. O que era justo? O justo é: se fizermos o mal contra ele, ele vai fazer o mesmo conosco. Essa é a justiça humana, que por vezes nós tomamos posse dela para agir com as pessoas ao nosso entorno e ao nosso redor. Queremos justiça, justiça, justiça. Tem que pagar porque está me fazendo sofrer. E José nos mostra o contrário. Qual foi a resposta de José que foi fascinante? Essa que eu li para vocês no 19. Não temais, eu estou no lugar de Deus. Primeiro ele traz uma palavra de tranquilidade: não tenham medo. Aquietem-se. Por que José não libera uma palavra de perdão aqui? Porque não havia necessidade. Ele já havia perdoado os seus irmãos há muito tempo. Há muito tempo. Mas depois ele usa esse outro termo: estou eu no lugar de Deus, estou eu no lugar daquele único que tem condições de julgar retamente. José tira o foco dele. Embora ele estivesse exercendo uma posição de liderança, de destaque, de relevância no Egito, mas ele deixa de exercer esse poder dele, ele concentra em Deus, o único que pode julgar o coração humano e fazer restabelecer a ordem segundo os seus propósitos. Meus irmãos, José era para ser um amargurado, traumatizado, rancoroso, mas não, porque Deus o sustentou e o acompanhou em todo tempo. Em todo tempo. Eu e você somos acompanhados, direcionados pelo Senhor em todo tempo. Você vendo isso ou não vendo, você entendendo isso ou não entendendo, Deus está contigo o tempo todo. 4 vezes o livro de Gênesis vai nos mostrar isso, no capítulo 39. No verso 2, o Senhor estava com José.
que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. O verso 3 do 39, Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 21, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você acha que viver isso aqui foi fácil para ele? E, no meio dessas falas e palavras do capítulo 39, estava um homem injustiçado. Um homem que estava vivendo dramas na sua própria vida. Mas o Senhor estava com ele e o abençoava. Ah, meus amados e queridos irmãos, quem experimenta e entende que Deus não abandona os seus filhos, haja o que houver, vai saber lidar melhor com o drama familiar que está vivendo. É fato. É fato. Sabe por quê? Que José teve toda essa forma de lidar que não levou ele para o calabouço, a escuridão do seu próprio coração? Porque José decide perdoar. Perdão é uma palavrinha pequena, mas que faz toda a diferença na nossa casa, faz toda a diferença na nossa vida. E aí a gente, já que na primeira porção nós lembramos do capítulo 37, nessa segunda a gente precisa lembrar do capítulo 45. E olha o que vai dizer o 45, 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José decide e entende que o perdão é necessário porque algo maior está acontecendo. Porque Deus está governando todas as coisas. Todas as coisas. É o que ele vai dizer no verso 20, certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Com vida. Eu não sei se você está vivendo algum drama na sua família. Nesse exato momento. Mas o que eu sei é que Deus está com você. E no tempo dele as coisas farão sentido. Assim como fez na vida de José. Passar pelo que José passou é difícil de entender. Assim como na vida de Jó, como entender aquele drama de Jó? Mas no final as coisas ficam claras. Mas depois do turbilhão as coisas ficam claras. Eu e você temos uma função, uma opção. Não perder o foco e a lucidez. E sobreviver em relação aos dramas da nossa vida. Nutrindo o nosso relacionamento mais profundo com Deus.
Ao invés de chutar o balde, você tem que ir para o quarto secreto. Ao invés de você, sabe, se deixar levar pelo pecado, reconheça, largue, se arrependa e volte para Cristo. Meus irmãos, todos nós iremos sofrer de alguma forma, em alguma medida, esses problemas que vêm sobre a nossa família. Vai ser sempre assim. Agora, mais outros 3 caminhos que eu quero que a gente entenda esse problema, e à luz dos problemas que a gente vai enfrentando, a gente tem 3 opções também aqui. Uma delas é vivermos alienados. Com tantas possibilidades de vivermos desconectados, podemos buscar o caminho que nos desconecta da família para viver o problema, para evitar o problema, melhor dizendo, alienado. Há muitos que não querem encarar a realidade e querem ter uma vida alienada. Vai para a distração. Não enfrenta, não encara, não perdoa. Outro caminho que, por vezes, a gente toma é a vitimização. Como a minha vida é difícil, eu me entrego a uma disposição negativa para justificar a minha situação. E eu me desalinho com todo mundo, e eu me vitimizo. Eu me acho coitado. Eu não encaro a realidade. Mas uma terceira opção que eu creio que é a que a gente precisa entender e viver, é enxergar a graça divina em todas as circunstâncias. É enxergar que Deus nos dá a graça e a graça suficiente para suportarmos as aflições. É enxergar que em Cristo Jesus nós de fato somos mais do que vencedores, porque Ele venceu na cruz. É agir de forma favorável, mesmo quando as coisas estiverem desfavoráveis. É quando vier a crise, você encarar de frente. E não se trancar no quarto. Não. Sabe por que José poderia responder com esperança nesse verso 20 que a gente leu? Porque Deus não está limitado ao tempo e às circunstâncias. Deus não está limitado. Não está. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle, inclusive, das doenças que vêm sobre nós. Ele está no controle, inclusive, daquelas crises que nós vivemos. Ele sabe e tem acompanhado tudo isso. E Ele quer uma resposta nossa de confiança. Ele quer uma resposta nossa de entender que é nele que encontramos refúgio e fortaleza. Ele está lapidando a mim e a você nesses momentos, entenda isso. Ele está demonstrando graça, favor. E eu percebo claramente aqui que José está nos apontando para Cristo e a sua graça divina. Porque José, de alguma forma, ele foi o mediador de sua família e seu povo, sofrendo momentaneamente para que vidas fossem salvas, como ele coloca aqui no finalzinho do verso 20 e 21. Não é isso que ele está dizendo? Não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Quem faz isso com excelência? A quem José está apontando, senão a Cristo? Aquele que sofreu por nós um sofrimento de morte, mas ressuscitou o terceiro dia, nos trazendo esperança e paz e consolo. Interessante porque no verso 24, ele vai dizer assim para a gente: depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lembra que nós começamos o culto falando sobre a peregrinação? Lembra que nós vimos que
em Hebreus também nos aponta para isso, e Apocalipse, complementado pela nossa irmã, do novo céu, da nova terra. Percebam aqui de que aquilo que Deus fez por meio de José fazia parte de um plano maior, porque se José não tivesse acontecido com ele o que aconteceu, a geração iria ser interrompida. E geração essa que estava caminhando em direção a Cristo, que está caminhando em direção à eternidade. José nos aponta para Cristo. Porque em Cristo as famílias são redimidas. Em Cristo nós encontramos esperança para aguardar o retorno dele. É por isso que a nossa família precisa ser restaurada, sabe por quê? Porque nós estamos dando continuidade àquilo que foi determinado por aliança desde Abraão, que apontava para Cristo, e Cristo cumpre apontando para a eternidade. Nossa família precisa ser redimida, porque Deus, é propósito de Deus, nos salvar e nos inserir em uma família maior do que a nossa, a família do povo de Deus. É isso. Meus irmãos, é impossível humanamente falando perdoar irmãos que nos maltratam, que nos ferem. É impossível perdoar pais negligentes, que fazem mal, alguns até crueldades, como a gente vê nos noticiários. Mas a Bíblia nos garante que é possível perdoar, porque Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Nenhum pecado mais Deus vai jogar no seu rosto, porque Ele perdoou todos, inclusive os que você ainda vai cometer. Por isso que precisamos colocar um ponto final nesse passado nosso, por vezes tenebroso, perdoando aqueles que nos ofenderam. E talvez Deus nessa noite está trazendo à sua memória pessoas que você precisa perdoar, ou então pessoas que você precisa pedir perdão. Deus está nos chamando nessa noite para largarmos mão da justiça própria, desse pagar o mal com o mal, e nos rendermos àquele que nos perdoou por completo os nossos pecados. Está na hora desse rancor, dessas mágoas serem extirpadas do nosso coração, para que vivamos em liberdade, a liberdade que Cristo veio nos libertar, que é do poder do pecado. Ele já fez tudo para nos dar condições para isso. Por isso não agasalhe mais isso no seu coração. Por isso que 2 aplicações rápidas. Está na hora de acertarmos as pendências familiares, liberando perdão dentro da nossa casa. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa perdoar? E o perdão é diário. Perdão é diário. A gente está falando de traumas do passado, mas todo dia a gente precisa ter um coração perdoador. Porque senão você agasalha um cisquinho no seu coração, que aquilo ali vira algo grande, vai virando grande, daqui a anos você ainda está pensando naquilo ali. Esse é um exercício ainda mais difícil para as nossas irmãs, que fica registrando tudo e processando tudo. Verdade ou não é, minhas irmãs? Aquele seu marido que não vale nada. Perdoa. Perdoa. Não foi fácil, repito, para José ter encarado seus irmãos de frente, após tudo que eles haviam feito. José lidou com o seu próprio coração, e por vezes ele chorou, como eu disse, até escondido. Hoje pela manhã, terminamos a IBD com a Regina falando isso, não é? Os choros que José teve.
né, naquele processo do perdão. Mas diante dos traumas da vida de José, decida perdoar, olhando, né, para a vida de José, decida perdoar, entendendo que Deus está nesse negócio. Deus está conosco. Ele quer nos libertar disso. E por último, está na hora de lutarmos pelo casamento, pelos filhos, porque Jesus nos redimiu e liberou perdão completo para todos nós. Vamos lutar por isso. Eu estava em mente em trazer hoje a ilustração que foi trazida aqui, não sei se foi domingo ou quinta-feira. Eu vou repetir, e você faz cara de paisagem como se você nunca tivesse escutado, né? Mas foi muito impactante aquilo que nós ouvimos no congresso, né? Naquele episódio que foi comentado aqui sobre o boxer, né? A luta, que as únicas formas, né, de você perder a luta é você ser nocauteado, ou a segunda opção é alguém jogar a toalha. Alguém jogar a toalha. E aí, é interessante porque a toalha não está na mão do lutador. A toalha fica na mão de quem? Do técnico. E se a toalha está na mão do técnico, fazendo um link agora então com Cristo, se a toalha está na mão dele, ele ainda não jogou essa toalha para você desistir da sua família, para você desistir do seu filho, para você desistir do seu lar. A toalha ainda está na mão de Cristo. E Ele não vai jogar essa toalha fora, no chão, porque Ele está conosco. E Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa família. Amém por isso? Vamos agradecer ao Senhor, que essa palavra possa encontrar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa visitar as nossas vidas nesse tempo. Que as nossas famílias sejam lugar ou lugares aonde nós queremos ficar, porque a paz reina sobre esse lar. Apesar, em detrimento dos conflitos que vivemos, nós conseguimos resolvê-los em Cristo Jesus. E não usando a nossa força, e não usando a nossa justiça própria, mas se apegando à graça divina, se apegando à graça de Cristo. Fique em pé, vamos cantar essa canção, depois a gente vai estar orando. Mas vá pensando diante do Senhor, quais são as pendências que você precisa resolver na sua casa, no seu coração, na sua família. Igual
chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Ergam os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Ergam os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Salve de palmas para Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome dele. É por ele, é para ele que nós existimos e vivemos. Amém.
Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe para a luz. Obrigado, Senhor Jesus, porque as trevas foram dissipadas do nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque fomos perdoados pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor reina e vive eternamente. A tua igreja exalta o teu nome. Obrigado porque cadeias, ó Deus, se abrem. Obrigado, ó Deus, porque perdão é liberado. Obrigado, meu Deus, porque curas, ó Pai, o Senhor realiza. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor trata de nós, cuida de nós o tempo todo. Continua visitando o nosso coração, Senhor, e que durante toda essa semana, ó Deus, estejamos mais alinhados, ó Deus, com o Senhor. Por favor, ó Pai, nos leve por os nossos lares, incendiados com a tua presença e com a certeza da tua presença diária conosco nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigado, o Senhor está conosco. Em nome de Cristo, em nome do Senhor. Amém, amém e amém.